E aí, beleza? Bem-vindo ao canal O Bitcoiner. Meu nome é Júnior. Hoje, dia de a gente fazer a nossa tradicional análise de mercado, análise de contexto do mercado cripto, principalmente aqui, ver algumas notícias e o que tá rolando. Beleza? Já considere se inscrever, compartilhar com seu amigo aí esse vídeo e deixar seu like também, que ajuda bastante a gente aqui no nosso trabalho que a gente está começando aqui no YouTube. Show de bola? Só transferir aqui para a minha tela. Beleza. Ó, hoje era para ser um dia Bitcoin aqui, né, no gráfico diário, não, no gráfico 4 horas. Bitcoin no gráfico 4 horas. Hoje era para ser um dia de alta volatilidade. Por quê? Porque aconteceu isso aqui, ó. O Fed, Jerome Powell aqui do Fed acabou de fazer um corte de 0,25 pontos na taxa de juro dos Estados Unidos, né? Então isso aqui a gente sabe que impacta os mercados de risco, ações, né, e criptomoedas em geral, o Bitcoin também, né? O S&P 500, Nasdaq, tudo é impactado por esse tipo de política aqui de decisão do Federal Reserve, né? Então aqui eles cortaram 0,25, né? E ele falou que deu a entender que vai fazer mais 2 cortes, parece, né? Totalizando aí 0,5, né? Eu não entendi muito bem, que não ficou muito claro, né? Mas eu acredito que parece, pelo que eu entendi, o Jerome Powell é difícil porque ele fala meia hora, mas não fala nada, né? Ele fica aquele negócio rodeando assunto, e você não entende muito bem o que ele falou, né? Tem essa característica. Mas deu a entender que é o seguinte, cortou 0,25 agora, vai fazer mais 2 cortes esse ano. Vai ter mais 2 cortes de 0,25 também, é o que o mercado espera. Beleza? Então o Bitcoin hoje era para ter feito uma volatilidade bem alta aqui, ó, e acabou ou para cima ou para baixo, né? Acabou que não aconteceu nada. Geralmente o mercado faz isso, né? A expectativa é uma e o mercado vai e faz o contrário, né? Geralmente o mercado faz essas pegadinhas, né? Então aqui, por exemplo, ele vem subindo aqui, ó, durante 1, 2, 3, mais ou menos uma semana aqui. O mercado tá sempre subindo aqui, né? Deu uma corrigidinha, depois voltou a subir de novo. Mais ou menos uma semana ele deu uma explosão de alta aqui. Justamente eu ligo essa explosão aqui, essa alta explosão não, né? Essa alta que teve aqui, justamente por essa expectativa do corte de juros. E quando realmente teve o corte de juros, a volatilidade foi praticamente zero, né? Bitcoin saiu aqui no dia de hoje, ele bateu 117.300, 114.800 e agora está mais ou menos no meio do caminho, 115.800 aqui, né? Por volta de 115.800. Então, foi um dia pro Bitcoin, pro mercado de cripto, isso aqui é pouca volatilidade, né? Pro mercado de ações e tal, é muita, né? Você pegar uma volatilidade aqui num dia de quantos por cento deu aqui? 2% um dia, para cima e para baixo, ele foi para cima e veio para baixo, 2%, um para cima e outro para baixo, voltou. Isso aqui para o mercado de ação é muita coisa. Para o Bitcoin não é nada, né? Então a gente considera que hoje foi um dia morto, porque para o Bitcoin a volatilidade de 2% como se diz, é normal, faz parte do show diário, né? Então não aconteceu nada. E o mercado faz isso, né? A expectativa era uma e o mercado vai e dar aquela brochada, né, na galera. Geralmente acontece isso. Para mim, na minha visão, pela experiência que eu tenho no mercado, eu já vi isso aqui acontecer várias vezes. O que tende a acontecer nos próximos dias? O que eu espero? Talvez uma queda ainda aqui para testar esse fundo aqui, ó, do 112, que ele é um fundo bem forte, essa região do 112. Então eu não ficaria surpreso se o Bitcoin viesse para testar essa região em torno dos 112 mil dólares, né, nos próximos dias. E depois sim ele vai fazer o movimento de alta. Aí ele vai estourar a tampa do balão mesmo de uma vez para renovar máximas históricas. É o que eu acredito que vai acontecer isso. Pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vi do mercado nessa situação, eu acredito que ele tende a fazer isso. É certeza? Claro que não. É apenas a minha opinião. Fazer um pivô de alta aqui, né? Acima dessa região do 112, que é uma região muito disputada, né? Um suporte muito forte, que é o topo do canal anterior aqui, ó. Por volta do topo do canal anterior.
112 mil dólares. Então, essa região aqui é uma região bruta, né? O preço é como se fosse um imã, né? O preço sai dessa região, mas ele é um imã puxando ele de volta para essa região aqui. Lembrando que não é um valor exato, 112. 112 e pouco, talvez 113, é próximo, é uma região na proximidade. Então, o que é a minha, meu price action aqui, a minha estratégia que eu vou fazer? Se o Bitcoin vir aqui nessa região, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Mais uma vez, vou fazer mais uma compra aqui nessa região, desse fundo da casa dos 112, 113 aqui. Na minha visão, para quem ainda está acumulando Bitcoin para esse ciclo, quem está comprando Bitcoin para o longuíssimo prazo ou para esse ciclo, para fechar o ciclo, é uma região de compra esse fundo aqui. Então, estou aguardando para ver, né, o que vai acontecer. Pode ser que daqui ele lateraliza e já começa a voltar a subir aqui? Sim, pode acontecer. Então vamos aguardar nos próximos episódios, beleza? Se a gente for ver aqui no gráfico de 4 horas, o RSI de 4 horas já está indicando compra aqui nesse preço que está, né? A gente pega o RSI de 4 horas aqui, ó, já entrou em sobrevenda aqui. Então é indicador de compra, né? Então aqui, por exemplo, quando ele bateu esse 114 aqui, 900, era compra, né? Mas eu não comprei, estou aguardando mais o mercado decidir para onde ele vai buscar primeiro liquidez. Se ele vai buscar embaixo para depois buscar em cima, né? Isso no curto prazo. No longo prazo nada muda. No longo prazo o ciclo está intacto, todos os indicadores de ciclo intactos, né? Praticamente. Aqui se a gente pega aqui os indicadores aqui, Bull Market Peak Indicator, né, que é aqueles 30 indicadores, que é esses indicadores separados que eu venho mostrando aqui, né, que é os dias do halving, P-Cycle Top, MVRV, gráfico arco-íris, Stock to Flow, né, Mayer Múltiplo, tá tudo resumido aqui nesses 30 aqui, ó, Bull Market Peak Indicator. Apenas um indicador indicou possível topo do mercado, né? De 30 apenas um. E esse indicador aqui é um indicador de Altcoin Season Index, né? É um indexador de Altcoin Season. Então, ele dita que a gente está numa probabilidade de ter um Altcoin Season. E por que isso é indício de fim de ciclo, de topo de mercado? Porque geralmente a Altcoin Season ela é um dos últimos ou o último movimento do mercado que o mercado faz num fim de ciclo de alta. No mercado cripto, a Altcoin Season, ela é um dos últimos ou se não o último movimento do mercado. Então por isso que ele já alertou aqui, né? Mas tá safe ainda, tá tranquilo, né? Se a gente pega aqui o histórico de ordens de liquidação nas corretoras, na Binance, OKX, Bybit, a gente tem mais liquidez embaixo do que acima. Então até aqui na região dos 110 mil dólares, a gente tem em torno de 10 bilhões de dólares, né? Mais ou menos 10 bilhões de dólares até 110 mil dólares, né? Até naquele fundo dos 112 que eu falei, tem uns 5 mais ou menos, né? E depois de alta até ali nos 120 a gente tem 7, né? Então é o que eu falei, o mercado pode vir buscar essa liquidez de baixo aqui, talvez até nos 110 mil, talvez, para depois retomar a alta. Pode acontecer, né? Isso aqui é uma liquidez de longo prazo, vamos ver a liquidez aqui de médio prazo. A de médio prazo já está equilibrada, ó. O último pico grande aqui em 112.800, região dos 113, como eu falei, né? E o último pico aqui, pico maior aqui na região dos 119, tem 5,5 bilhões. Para cá tem 6. Então, vamos ver o que o mercado vai fazer, né? Você vai buscar essa liquidez de baixo, para depois buscar em cima ou vice-versa. Beleza? Vamos aguardar os próximos episódios. Show de bola? As notícias aqui, né? A principal é essa do Fed hoje, já passei, né? Eu nem olhei essas notícias aqui como é que tá, mas mais ou menos igual, né? O mercado tá meio morno aí, né? A notícia que ia impactar mesmo era essa do corte de juros, né? Que era uma expectativa muito grande, acabou sendo uma água fria, né? Um banho de água fria, né? No curto prazo, né? No longo prazo, esse corte na taxa de juros tem um efeito violento no mercado, no longo prazo. Tudo que eu tô falando aqui é no curto prazo, né? No curto prazo foi um banho de água fria. Porém, no longo prazo, o que a gente sabe?
que vai ser injetado liquidez no mercado. Vai ser injetado liquidez no mercado e o mercado tende a absorver essa liquidez e fazer aquela pancada que a gente tanto quer, né, para fechar o ciclo, né? 150, 200 mil dólares, sei lá. O P-Cycle Top atualizado aqui, ó, tá marcando topo mínimo para o Bitcoin em 193 mil dólares e 600. Topo mínimo, valor mínimo para esse ciclo. O P-Cycle Top tá marcando. Então, vamos ver o que vai rolar, né? Show de bola? Deixa aí sua pergunta, sugestão, comentário, curta, compartilhe com seu amigo aí. Se foi útil para você esse vídeo, compartilhe aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aí também, que é importante pra caramba pra gente trocar aquela ideia sadia. Beleza? E eu volto aí numa próxima oportunidade.